Graça e paz para todos meus irmãos e graça para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer aos novos inscritos. Primeiramente eu agradeço a Deus pelos novos inscritos. Eu desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em Cristo. Também eu quero de antemão, antecipadamente, agradecer àqueles ainda que não se inscreveram. E eu peço por gentileza, por favor, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Vamos que vamos. Compartilhe essas mensagens. Deixe seu like, deixe seus comentários para que o YouTube possa entender e enviar conteúdos desse canal para outras pessoas. Eu quero agradecer pelo o meu irmão Giovanni aí, Giovanni de Minas Gerais. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos que vamos. Você que faz parte dessa família, desse canal Democracia Espiritual. Amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão nessa sexta-feira, que tem como tema: sem conhecimento o povo não entende. Esse é o tema da mensagem. Sem conhecimento o povo não entende. O povo vira presa fácil para o sistema religioso evangélico, para a religião evangélica. Sem conhecimento o povo, entendeu? Fica como um navio, né? Um barco em alto mar, sem porto para atracar, sem bússola para guiar, sem um capitão, né? Um capitão ali, um comandante para guiar até chegar ao porto desejado. E é isso que tem acontecido com os filhos de Deus hoje no século XXI. Entendeu? O povo é manipulado, o povo é enganado, o povo não tem conhecimento, e tudo que os líderes religiosos colocam em suas mesas como se fosse um alimento, porque a palavra é um alimento, entendeu? A palavra alimenta o nosso espírito. Então o povo absorve, o povo gosta de ser enganado, entendeu? Como está escrito lá no livro do profeta Jeremias, entendeu? Então veja no capítulo 5. Então veja, o tema da mensagem é: sem conhecimento o povo não entende. É o retrato falado hoje dos filhos de Deus, da igreja de Deus aqui na terra. Então veja, e o texto principal se encontra aqui no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, nós sabemos que é em outro contexto, mas é o retrato falado hoje do povo de Deus. Porque aqui também, no livro do profeta Isaías, estava falando aqui do povo de Deus, no tempo ali do profeta. Entendeu? E hoje não é diferente. O povo de Deus hoje está do mesmo jeito. Então veja, Isaías capítulo de número 1, o versículo de número 3 diz assim. Desculpe. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 3 diz assim: o boi conhece o seu possuidor. Veja, o boi conhece o seu possuidor. Aí diz assim, continuando: e o jumento, o dono da sua manjedoura. Veja que está falando em figuras de linguagem aqui, colocando o boi e um jumento. Veja, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel, veja, está falando do povo de Deus, o povo que foi tirado do Egito, do cativeiro do Egito, o povo que passou também pelo cativeiro babilônico. Então veja, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Veja, eu vou ler nessa outra tradução aqui.
Isaías, capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 3 diz assim: o boi conhece o seu dono, e o jumento sabe onde o seu dono põe o seu alimento. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Veja, meu irmão. Veja o cenário, o que estava acontecendo no tempo do profeta Isaías, com aquele povo, um povo que Deus havia feito aliança. Essa aliança que Deus fez já tinha sido feito desde a eternidade. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Um povo que recebeu as promessas, um povo que tinha promessa, um povo de onde veio a tribo de Levi, um povo de onde veio os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, um povo que de onde veio o Messias. Era uma promessa que o Messias, o ungido, o remidor, aquele que ia remir Israel dos seus pecados, o pecado de Israel, que era a transgressão da lei. Então esse povo, de onde veio o Messias, da tribo de Judá, veja que era um povo que Deus tinha feito uma aliança com esse povo. E esse povo sempre quebrava a aliança que Deus havia feito com eles. Veja a situação e veja a figura de linguagem usada aqui, nesse livro do profeta Isaías. O boi conhece o seu dono, ou seja, o seu possuidor. Veja que o boi conhece o seu dono, ou seja, o seu possuidor. E o jumento sabe onde o seu dono põe o seu alimento. Veja, meu irmão, usando a figura de dois animais aqui. O boi, ele conhecia o seu dono. E o jumento sabia, né? Porque aqui é passado. Quando Isaías falou isso aqui, lá era presente. Para nós hoje é passado. Esse é o tempo do verbo. Então o boi conhecia o seu dono e o jumento sabia onde o seu dono colocava o alimento. Entendeu? Aí ele continua aqui, ó. Mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Veja Deus falando pela boca do profeta Isaías. Que o povo dele, que era o povo de Israel, ele não sabia nada. O povo de Israel não sabia nada. Não entende coisa nenhuma. Por quê? Porque não tinha conhecimento. Veja, nessa outra tradução diz: o boi conhece o seu possuidor, que é o seu dono, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Esse é o retrato falado da igreja evangélica hoje, dos filhos de Deus, no século 21. Quando Deus falou pela boca do profeta Isaías, isso aqui foi antes da cruz. Muito antes da cruz. Existia uma promessa que o Messias viria remir Israel. A remissão dos pecados de Israel. Então, Jesus na cruz, ele remiu, ele pagou a dívida do pecado, a transgressão, o pecado que era a transgressão da lei. E o mesmo sangue que remiu Israel, ele trouxe para perto aqueles que estavam longe. E quem era que estava longe? Que não tinha esperança, que vivia sem Deus no mundo, que não tinha aliança, que não tinha promessa. Quem era? Os gentios. Então, os gentios, o mesmo sangue que remiu os pecados de Israel, que era a transgressão da lei, esse mesmo sangue de forma indireta, de forma direta remiu Israel e de forma indireta trouxe de longe para perto os gentios que estavam separados da comunidade de Israel, tornando-se um só povo, um só batismo.
um só Pai, um só Espírito, uma só fé. Então, veja, meu irmão, hoje é o retrato falado do povo de Deus hoje, no século 21. O povo não tem conhecimento, o povo não entende nada. E pelo povo não ter conhecimento, não entender nada, eles viram alvo fácil, eles viram presas como um pássaro preso no laço do passarinheiro. E o laço do passarinheiro hoje é colocado hoje na mente das pessoas através dos líderes religiosos, que não têm compaixão, que não têm amor por eles. Alguns dizem que tem amor, tem zelo. Isso é tudo balela, isso é tudo farsa. É mentira, meu irmão. Eles usam de manipulação, de desonestidade. Digo com conhecimento de causa. Eu sei do que eu estou falando. E vocês, meus irmãos, vocês que já foram alcançados por essa graça, por esse evangelho da paz, como Paulo falou, o evangelho da paz, como Paulo falou lá em Efésios capítulo 6. O evangelho é da paz. O evangelho não é para a guerra, é para a paz. São boas novas, são boas notícias. Entendeu? Então o povo não tem conhecimento e vive sofrendo com isso. Mas aprove a Deus, meus irmãos, que vocês foram alcançados por esse evangelho, o evangelho da verdade. Aprove a Deus que os seus olhos foram iluminados, foram abertos, vocês tiveram, ou seja, nós tivemos uma metanoia, uma transformação de mente, uma ressurreição de mente. E hoje nós podemos enxergar manipulações, heresias, fermento, mentiras, desonestidade, manipulações que é ensinado por esses homens aí. Pelos esses homens que deveriam dar exemplos, eles deixaram a verdade de lado e seguiram com a mentira, enganando e sendo enganados. Eles enganam e são enganados. E eu faço uma pergunta, como eu já fiz em outras mensagens aqui que eu deixei. Será que esses homens não têm consciência, meu irmão? Será que esses homens não dói na consciência desses homens? Porque uma coisa é eu não saber, porque antes também eu não sabia, porque eu fui ensinado errado. Entendeu? Mas hoje, quando você conhece, você continuar no erro, na mentira. Entendeu? Quando eu falo mentira, desonestidade e manipulação, é no sentido do ensinamento da palavra, que não bate, meu irmão. Então, o povo vira presa fácil para o sistema religioso evangélico, para os líderes religiosos, que com suas manipulações, com suas doutrinas, com seus entendimentos, eles vivem ensinando o povo e o povo acata, o povo absorve. E quando nós pregamos a verdade, não é que nós somos a verdade. Nós não estamos com a verdade, nós pregamos a verdade. E a verdade é a palavra bem aplicada, respeitando o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto do texto, a datação, respeitando a conjugação verbal, o tempo do verbo, entendeu? Então nós se esforçamos para trazer, para que os olhos do entendimento continuem sendo abertos e nós, a cada dia que passamos, nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Pai, ô glória. Mas o povo de Deus aí, 99% dos filhos de Deus, estão sendo enganados, viraram presas fáceis desses homens. Se você pegar um animal, meu irmão, e colocar numa jaula, entendeu? Você colocar ali um leão numa jaula, por mais feroz que ele seja, meu irmão, ele vai viver como escravo, ele não vive ele não vive livre. Porque o leão, na natureza, ele foi criado para viver livre. Mas se você pegar um leão desde pequeno e colocar numa jaula, meu irmão, desde pequeno, esse leão, esse animal que é feroz, que é carnívoro, ele nunca vai deixar de ser carnívoro. Nunca. Entendeu? Ele nunca vai deixar.
Porque ele foi feito, foi criado para ser carnívoro, entendeu? Então veja, mas se pegar um leão e colocar dentro de uma jaula, meu irmão, o que vai acontecer? Ele vai comer ali na hora que o dono quiser e aquilo que o dono quiser colocar para ele. Ele vai beber água a hora que o dono, o seu domador quiser, meu irmão. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem entendimento, ele não tem conhecimento, ele não é um animal racional. Mas nós somos. Nós temos raciocínio. O culto é racional. Então eu deixei de ser presa de homens, de sistema, há muito tempo, meu irmão. Vai fazer 2 anos hoje, aprove a Deus. Graças a Deus. Eu também acreditava que Jesus ia voltar. Acreditava em diabo, em Satanás, em demônio. Eu acreditava no arrebatamento, que a igreja seria arrebatada. Uma doutrina criada. Agora, eu faço uma pergunta. Olha, eles dizem que, alguns dizem aí que não são presas. Ou seja, vivem a graça de Deus. Não vive o legalismo. Veja, esses homens falam isso, alguns homens aí, e vivem presos a uma doutrina, meu irmão, conhecida como a doutrina do arrebatamento, criada por um teólogo da época, um pastor, depois que uma perturbada, uma mulher chamada Margaret MacDonald, em 1830, no século XIX, entendeu? Essa mulher teve visões, teve sonhos, e comentou, era uma jovem escocesa perturbada, e através desse sonho, dessa visão, onde ela viu, entendeu? No seu quarto, num lugar isolado, pessoas subindo como se fossem arrebatadas. Então essa perturbada, veja, além de ser perturbada, meu irmão, é conhecida também como como é que se diz? Uma profetisa. Aí eu faço uma pergunta, doutor. Você aí, pastorzão, sabe tudo só que não? Vocês aí, teólogo, vocês que se engrandecem com os anéis da teologia, os anéis em cada mão. Vocês aí formados em PhD, PRPP, PTDDD, sei lá que danada é isso aí. Entendeu? Vocês aí, como é que vocês se deixam ser presos? Vocês são presos, meu irmão, escravos, por uma jovem perturbada, conhecida como profetisa, porque pelo que eu sei, os profetas foi até João. O próprio Jesus falou, Lucas 16:16. A lei e os profetas foi até João, ou seja, João foi o último profeta. E esses homens, metidos a saber tudo, só que não, entendeu? Vivem presos a uma doutrina criada depois que uma jovem, conhecida como profetiza, primeiro que não existe mais profeta, foi até o século I, quando Jesus ainda estava em sua carne. João foi o último profeta, e eles acreditam numa jovem conhecida como profetisa. Primeiro erro. Segundo erro, uma perturbada. Você que gosta de pesquisar, que é conhecedor, pesquise, meu irmão, que você vai descobrir. Teve visões, teve sonhos. Hoje está aí a moda aí. Alguns homens, entendeu? Diz que se alguém tem um sonho, se alguém tem uma visão, eles acreditam naquele sonho que as pessoas falaram. Mas isso é tudo mentira também. Isso é manipulação. Porque eles, entendeu? Querendo se justificar, dando uma de vítima, aí eles usam aquilo ali como método para fazer, se passarem por vítima. É o que eu vejo aí, meu irmão. Eu sei do que eu estou falando. Entendeu? Então, acreditaram, né? Os líderes religiosos trazem uma doutrina conhecida como doutrina do arrebatamento, conhecida como uma doutrina nova, e acreditam que a igreja será arrebatada. E o povo sem conhecimento, sem entender nada, acredita, meu irmão, que vão viver, Jesus vai voltar, segundo eles, e vão viver na eternidade nesse corpo. Num corpo onde tem ódio, olha para aí, ódio,
raiz de amargura, ira, injustiça, fofoca, entendeu? Calúnia que está na mente dessas pessoas aí, de alguns. Então quer dizer que a eternidade, a morada do Pai, onde está o trono da graça, que na eternidade lá é morada de espírito, ou seja, o Pai é espírito. Os filhos que já ressuscitaram, onde aconteceu a ressurreição, lá no século I, no ano 70, porque a ressurreição foi ali no século I, entendeu? Já estão lá, o espírito já voltaram, e depois de 70, todos aqueles que morrem estão habilitados no corpo, automaticamente é o corpo tombar aqui na terra e o espírito volta, o espírito retorna. O espírito dos filhos de Deus retorna para o seu lugar de origem, do seu lugar de onde um dia vieram, ou seja, de onde nossos espíritos veio um dia. Lá é o nosso lugar de habitação. Lá, meu irmão, é lugar de espírito. Então, o Pai é espírito, os filhos são espírito, ou glória, e os anjos são espírito. Não existe essa, meu irmão, de ter rebelião na eternidade, de ter ciúme, de ter inveja lá. Criaram uma rebelião no céu, onde um ser espiritual, um anjo, entendeu? Se rebelou contra Deus, veja, e ainda trouxe até essa parte dos anjos. Que patacoada é essa? Pega uma passagem de Apocalipse e não tem nada a ver, capítulo 12, e diz que ali eram os anjos, que foi arrebatado. Ali está falando da dinastia herodiana, meu irmão. O dragão vermelho. E ali não está falando de anjos, está falando da terça parte das estrelas, está falando de pessoas. Não tem nada a ver, meu irmão. Então criaram que esse anjo se rebelou na eternidade contra Deus. E agora eu faço uma pergunta. O seu espírito, se você é filho de Deus, você aí, doutor, se seu espírito é filho, se você é filho de Deus, o seu espírito se rebela? O seu espírito tem sede? O seu espírito tem fome? O seu espírito tem ciúme, tem inveja, tem contenda, tem fofoca? O seu espírito adultera? Tem ato de adulterar para você? É através do seu espírito, o espírito que veio da eternidade, é esse espírito que faz você adulterar? Ou é a sua carne se prostituir? Ou é a minha carne? Não existe isso, meu irmão. Então o povo sem conhecimento, sem entendimento, sem conhecimento, eles não entendem nada. Então são presas fáceis de serem enganados. Mas aprove a Deus, ô glória, que nós fomos alcançados e tivemos os nossos olhos iluminados, os olhos do entendimento, ô glória. E nós enxergamos hoje as escrituras, o evangelho, de forma diferenciada, de forma diferente. E isso nos traz paz, alegria. Isso nos traz alegria no espírito. Isso nos traz descanso, meu irmão, no espírito. Estamos vivendo, nós que estamos em graça, estamos vivendo o descanso do Pai, o descanso de Deus, meu irmão, aqui na terra. Reinando em vida em perfeita vitória. Reinar em vida em perfeita vitória também. Uma das características de viver, de reinar em vida em perfeita vitória, é viver desfrutando dessa paz, meu irmão. Mas o sistema religioso não vive, não desfruta dessa paz. Qualquer coisa que acontece aqui no mundo global, eles dizem que são sinais. Por quê? Porque foram ensinados, não têm conhecimento, não têm entendimento, e também eles não se interessam para obter esse conhecimento, porque quando eu passei 14 anos num lugar que pregava a graça, sim, mas ainda tinha mistura, e ainda tem, entendeu? Quando eu comecei a assistir o YouTube, alguns pregadores aí, eu não concordei não, logo no início, mas depois caiu a ficha, e eu vi que tudo que eu ensinava, a maioria, estava errado. Então, os meus olhos abriram-se para esse entendimento, para esse evangelho, o pacto para o espírito, o pacto para o entendimento. E hoje eu sirvo a Deus no espírito, na minha consciência, ô glória. Ô glória. Eu adoro a Deus no meu espírito, na minha consciência. Eu sou grato a Deus aqui na minha consciência. Sirvo a Deus, eu adoro a Deus, entendeu? Agradando ao Pai e não aos homens. Porque tem muitos que adoram a Deus, não, que servem a Deus para agradar os homens, para que os homens vejam eles servindo a Deus.
E veja o que Paulo escrevendo à igreja de Efésios, olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala. Espera aí, um minutinho. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo 6, diz assim, ó. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Eu vou ler nessa outra tradução, Efésios capítulo 6, versículo de número 6. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo de número 6. Diz assim: não obedeçam aos seus donos apenas quando eles estão vigiando vocês, só para ganharem a aprovação deles, mas como escravo de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Então nós temos que servir a Deus, agradando ao Pai e não agradando aos homens. Então veja, meu irmão, voltando aqui para Isaías, veja, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Foi no tempo do profeta Isaías isso aqui, o contexto era no tempo do profeta Isaías, mas em nosso contexto, hoje, é o retrato falado da igreja de Cristo aqui na terra. A igreja de Cristo está sendo enganada, está sendo manipulada. Entendeu? Os homens, eles não são humildes de reconhecerem que aprenderam errado e ensinaram errado, mas eles querem continuar ensinando errado. Eles aprenderam errado, ensinaram errado, mas eles não querem deixar. Eles não são humildes de reconhecer que um dia, como eu também fui, reconheci que estava errado. Mas eles querem continuar ensinando errado. Tudo por causa do poder, da fama, dos holofotes, do dinheiro também. É verdade. É um pacote completo. Não são humildes e querem continuar, em vez de pregar o evangelho da verdade, o evangelho da paz, eles querem pregar um evangelho que diz que é graça, com ódio, com amargura, incitando ira e, além de tudo, enganando as pessoas, porque não tem conhecimento. Veja o que está escrito aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Veja, o livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo 6. É o retrato falado também hoje da igreja evangélica aqui no século 21. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, aqui em outro contexto, estava no contexto do tempo do profeta Oséias, mas estava falando do povo de Deus. Claro que nós estamos em outro contexto, mas é o que está acontecendo. Aconteceu no tempo de Isaías, que eu li aqui, e aconteceu também no tempo do profeta Oséias, e hoje está acontecendo. Claro que mudou os pactos, mudou a geração, mudou as alianças, né? Mudou a geração, já falei, mas hoje é o retrato falado. Porque nesse tempo aqui de Oséias, de Isaías, a igreja ainda não tinha sido fundada. Mas hoje a igreja foi fundada, já foi fundada há 2000 anos atrás, na cruz. Veja, Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento
também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Olha, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Veja, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É o que está acontecendo hoje na igreja de Cristo aqui na terra. Mas graças a Deus, aprove a Deus, que nossos olhos foram iluminados, foram abertos, e hoje estamos livres para ir e vir, livres para adorar o Pai em qualquer lugar, seja num templo feito por mão de homem, se eu quiser me reunir para ouvir, se tiver graça, uma graça limpa, uma graça pura, uma graça sem mistura, sem retoque, uma graça sobre graça, em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual, aí eu me reunirei, e você também, meu irmão. Podemos sim se reunir em graça, mas não para se reunir nesses lugares, nessas gaiolas evangélicas, para ouvir o quê? Heresias, para ouvir o quê? Graça misturada com lei. Não, aí eu discordo, aí nós discordamos e batemos de frente. Não, porque a nossa luta, quando eu digo bater de frente, é porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, como eles fazem contra nós. A nossa luta é contra o ensinamento que eles distorcem o evangelho da verdade. Amém? É essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, deixe seus comentários. Ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos que vamos. E até a próxima, se Deus assim o permitir.